Bem-vindos, o meu nome é Hugo Reis e a convite do ACP Clássico estou aqui para conduzir uma discussão, um debate, acerca de um tema que tem gerado alguma polémica dentro do universo dos entusiastas dos automóveis antigos, que é a eletrificação de automóveis antigos e clássicos. O objetivo desta conversa não é discutir se a mobilidade elétrica é uma solução ou não de futuro, mas a sua universalidade enquanto solução de mobilidade é incontornável. E, atualmente, os seus benefícios ao ambiente são principalmente relevantes no centro das cidades. Daí que se coloquem algumas questões acerca da convivência com os automóveis antigos no centro das cidades, e isso tem promovido o fenómeno da eletrificação. Os entusiastas dos automóveis antigos têm naturalmente alguns dogmas quanto a esta transformação e também a FIVA tem uma posição oficial quanto a isso que iremos abordar. Naturalmente, os entusiastas, se sentem uma ameaça no futuro e se pretendem continuar a utilizar os seus automóveis, irão continuar a procurar soluções que não colidam com aquilo que são os princípios de preservação do ambiente. A eletrificação dos automóveis antigos é um fenómeno internacional tão recorrente quanto polémico e, neste momento, face à sua expressão, é conveniente tratá-lo com frontalidade e objetividade e com a presença das pessoas especialistas para falar sobre este tema. Durante esta conversa, vamos pôr em causa algumas questões que surgem nesta problemática da eletrificação. Se as conversões são feitas pelo medo das futuras restrições, será que esses receios têm fundamento? Será que esta facção de entusiastas que avança para a eletrificação dos seus clássicos o faria de qualquer forma se não houvesse restrições ao ambiente e se não tivessem preocupações ambientais? Será que, do ponto de vista estritamente ambiental, a conversão faz algum sentido? A eletrificação de automóveis clássicos divide opiniões e acende paixões. Substituir o motor de combustão por uma bateria elétrica tem gerado alguma controvérsia entre os entusiastas. Se para uns esta mudança traz benefícios, para outros desvirtua o conceito do clássico. Uma pessoa quando entra num carro clássico e há todo um conjunto de cheiros, barulhos, que com uma transformação para um motor com motor elétrico e baterias iria desvirtuar completamente a essência do carro. A transformação para veículo elétrico fica muito aquém e acho que é muito melhor utilizar esse dinheiro para manter o carro original, em boas condições de funcionamento. Há espaço para todos e isso depende do gosto de cada um. Miguel Oliveira, sócio do ACP, faz parte dos entusiastas desta mudança. Aproveitar o melhor dos dois mundos, ter o prazer de conduzir um clássico sem comprometer o ambiente com as emissões poluentes. Os carros eletrificados são muito melhores, têm muito menos peças, menos manutenção, uma tecnologia muito mais evoluída, muito mais rápidos. Do ponto de vista estético vão permitir desenhos completamente diferentes, porque têm outra volumetria, não precisam ter o motor. E do ponto de vista até funcional são muito melhores. Devemos aproveitar o que é bom de todos os mundos. A Federação Internacional de Veículos Antigos, organização dedicada à preservação, proteção e promoção de veículos históricos, entende a motivação de alguns proprietários para eletrificar os seus veículos e reconhece que, sujeitas à legislação e regulamentação, todas as modificações são uma questão de escolha pessoal. Mas alerta que a conversão de veículos históricos dos seus originais motores de combustão para a energia elétrica não se enquadra com a definição de veículo histórico, perdendo esse estatuto. De acordo com a FIVA, um veículo histórico é um veículo rodoviário de propulsão mecânica que tem mais de 30 anos e é preservado e mantido em condições historicamente corretas, não ser utilizado como meio de transporte diário e fazer parte da nossa herança técnica e cultural. Para debater este tema, temos connosco Carlos Jesus, empresário e líder da Evolution. A Evolution é uma empresa portuguesa que, entre outras atividades, se dedica à conversão de automóveis clássicos de combustão para energia elétrica. Numa perspectiva diferente, temos Paulo Raimundo Aleixo. Além de ser um profundo entusiasta, é um conhecedor da história do automóvel e tem consigo a experiência de vários restauros. É também um utilizador consistente dos automóveis antigos, participa em todo o tipo de atividades, de concursos a passeios, viagens e ralis de regularidade. Mas para abrir este debate temos uma participação muito especial. Tido Besters é o presidente da FIVA, a Federação Internacional do Veículo Antigo.
Esta entidade representa atualmente clubes e federações de 71 países diferentes e, como tal, representa cerca de 1,5 milhão de entusiastas e proprietários de automóveis antigos. A FIVA é reconhecida como parceira da Unesco para a preservação do património histórico e industrial e Tido Bresters junta-se a nós por via digital para nos transmitir a posição oficial da FIVA face a esta matéria. Good afternoon. Let me start by welcome you to this conversation and to thank you not only for your contribution to this discussion, but also for your long time work regarding the protection of historic vehicles and the right to their use. So, even before going to the subject of electrification, I'd like to start to remind us of FIVA's motto, which is keeping yesterday's vehicles on tomorrow's roads. Well, I believe that means working out ways for an healthy relation between our historic vehicles and the needs and the new generation's demands for the environment. So, even so, do we actually have an issue with historic vehicle emissions, considering the mileage that they do each year? Thank you, Hugo, for this introduction. Also, I thank ACP for having me in this program. That's much appreciated. Well, it's indeed an important issue that you address today. And indeed, of course, we have had our thoughts already about this subject. Of course, you ask about the historic vehicle emissions, and we cannot deny that we have an issue with that, because we have to acknowledge that historic vehicles are less clean than modern vehicles. That's just a matter of fact. But then, of course, the question is this really an issue? Is this really a problem? Well, of course it's a problem, because there are many towns, many governments introducing all kinds of regulations which make it maybe more difficult for us to use our vehicles on future roads. But when you look at the facts, when you ask about the impact that we have as historic vehicles on modern traffic in terms of emissions, then I think we don't have really a problem, because of the very low mileage that an average historic vehicle, a car, a motorcycle makes per year. We have just done another survey, an international survey, and according to that survey, the average for a historic vehicle, a historic car, is 1,500 kilometers per year, and for a motorcycle it's even less. It's way less than 1,000 kilometers. So I think we have good arguments to tell that indeed we acknowledge the issue, and we also want to contribute to the solution, but we have a different position. We are not, we shouldn't be seen as a normal means of transport, but I think we should be seen as vehicles that represent mobile and cultural heritage. I think that's our message. Absolutely. So many people believe that for a vehicle to earn historic status, it must be 100% original, which is not exactly the case, since you have some margin for make it more individual while you use period parts. That said, is the powertrain so central to the vehicle's identity to the point that it cannot be changed? FIVA doesn't think it's enough keeping the original design of the bodywork? Well, of course, about that issue you can talk for hours. This is really an issue that causes a lot of discussion every time we meet, every time we have discussions on the important issues that we have to deal with. In the first place, I think we need to recognize the right of everybody, let's say, to customize a vehicle, to add some personal flavor to it. And actually, I'm sometimes even admiring what people do with their vehicles in terms of all the skills they use for making it more personal. But indeed, there's a kind of limit when it is about the changes that people do with their vehicles. So indeed, when it's just another engine, which is from the period, then I think it's a different issue than when it is about changing the concept, because when you put in an electric drivetrain, I think it's about changing the concept.
And that's something I think we have to be very critical on, because what we are about, what we represent, is what we tend to call the conceptual authenticity. This is a very complex notion, maybe, but recently we have had discussions with other mobile heritage organizations, and we came to the conclusion that it is all about the conceptual authenticity that we want to protect. And that, of course, also makes that indeed when you change the concept in terms of making the vehicle electric, then you really change the concept. So there is some flexibility also when you look at how we apply the Viva ID cards, but at this point there's a certain limit, and we are quite clear, also because we have a very clear definition what the historic vehicle is about. So it's a vehicle having at least 30 years of age, and also it is a vehicle that should be seen as a original, that shows some originality or some Absolutely, authenticity, yes. And it's So- not used in daily traffic. So to tell it more literally, what is FIFA official position, because I know there's an official statement about this subject, regarding the electrification of vintage vehicles? Does FIFA still regard in some way that these electrified classics are historic vehicles? And if not, is that status lost for good, or can they just be reverted to their original form and then recover all the rights that it acquired before? Well, indeed, you refer to a position paper, which actually already published about 2 years ago, because this, of course, is not a new issue. It's something that came up already since some years. But we have a clear statement. That's because, as I already noted, we have this historic vehicle definition. And for us, it's indeed very important that the vehicle remains in its historic correct condition. That, of course, is not the case when you put in an electric engine. So we need to be clear in this respect. But I also want to say we, of course, respect everybody's right as an owner to do whatever you want to do with your vehicle, as long as it is not forbidden by law. We are not in a position to prohibit something. And actually, I also must say that I have some admiration for these entrepreneurs that have seen maybe a niche in the market and now make some good business with it. So that's also something, of course, we need to appreciate. But you also ask, is it final? No, if people keep the original components and are able to bring the vehicle back in original state, then of course we will again recognize it as a historic vehicle. And for those who are not so much into this subject of historic vehicles, and just to make it clear, FIFA has no issue against electric cars, because I mean electric cars that are being built today, 30 years from now, will be acquiring probably the status of historic vehicles, such as any other car, whatever its propulsion, right? Well, that's very correct, Hugo. That's really our approach, and we have no influence on what the manufacturers do today. And actually, we have to note that the introduction of electric vehicles now is more a political issue. It's really very much pushed by politics, and we actually, as FIFA, just follow the development. So we follow what has happened 30 years ago. We followed what has happened 130 years ago. And it's interesting to note, of course, that the electric vehicle was very important in the very beginning of the motoring. So let's say 100 years ago, there were very many electric vehicles around, for instance, taxis in many big cities. So actually we just follow what's happening, and we are very happy to welcome the first mass-produced electric vehicle in our ranks as an historic vehicle, which might be a vehicle that not many people probably know. But I found out that the General Motors EV1 was probably the first production car introduced in 1996, which was purpose designed as an electric vehicle. But I hope that we also will be able to witness the day that you can welcome the Tesla S or the Fisker Karma or the Nissan Leaf and what have you in this respect. So we are very neutral. We yes. Respect what the technology brings us.
It's just a question of time. So, picking from that point, let's imagine that a certain brand specialized on this kind of conversion from petrol engines to electric engines, like, for instance, the most well-known Leonas or RWB. If they become a matter of cult, if people start buying them and they become a popular brand at some point, is it possible that in 30 years' time, FIFA will regard these cars as historic vehicles on their own, even though they are based on vehicles that are today 40 or 50 years old? Yeah, actually that's in line, I think, with what I've said before, that we respect everything that is kind of the motoring history. And indeed, we now witness this situation that people even now on the basis of an existing vehicle introduce an electric vehicle. And I think we will be able to acknowledge, to recognize such a vehicle as a historic vehicle in 30 years from the date of production. Maybe you allow me to make a remark in this aspect. I saw a little bit of information on what is being done actually in Portugal. I saw about electrification of vehicles which are 50 years old. But my suggestion is, wouldn't it be much more useful and maybe even more profitable to not electrify vehicles which already have reached the 30 years age, but maybe we should electrify vehicles between 10 years and 25 years old, because that will allow the owners to drive them on a daily basis, and when they reach the 25, 30 years age, then you can easily, hopefully, rebuild them, and then you have a perfect historic vehicle. So I really don't understand why there's not more orientation on the, let's say, younger vehicles to electrify them. I think that would bring more also for the environment. Yes, and my next question, up to some point, is related to that subject, because isn't electrification of historic vehicles, I mean cars with 30, 40 years old, raising some issues regarding safety? Because what we are doing most of the times, at least on the most well-known examples, is to raise the performance of the car, while, however, keeping the passive safety from their day, which is not very leveled up to the powertrains they have today. Yeah, I think you raise a very relevant issue here. Of course, again, we are neutral, but I would say every vehicle that is new is kind of checked, controlled by authorities who are dealing with the control, the identification, the recognition, the registration of vehicles. So I think there's a task here for the national authorities dealing with vehicle registration. Let's say often the authorities which also deal with roadworthiness testing. I think they need to be quite critical on what the car will become after this conversion, because it not only will become faster, but it also will become heavier. It has a different, let's say, gravity. You see batteries which take a lot of space, but they are on places which, of course, also will influence the road behavior of the car. Think also about the brakes, about the suspension, the shock absorbers, what else? And I think there's a real task here for national legislation in this respect, in order to have some more control of what really is happening. And maybe one more important aspect in this respect is the safety in terms of what happens when you have an accident. Emergency forces need to know what kind of car it is. The way a fire in an electric car has to be extinguished is quite different from extinguishing a fire in a petrol car. So there needs to be a lot of information, I think, as well about what if the car is electric or not. Absolutely. And picking a point that you focused before, one of the reasons that is pushing people towards electrification of historic vehicles
is this different legislation from country to country and even from city to city, which are banning historic vehicles from some of those cities, while others at the same time in history are exempting them from any restraints that are applied to cars 20 or 25 years old. So shouldn't there be more consistency between the legislation of all those cities and even those countries, and maybe possibly we could consider all throughout the world to make sort of a seamless legislation that would be encouraging people to keep their cars as they are today? Yeah, that's really a very important issue, and I am happy to tell you that, of course, we are very active in this domain. Since many years, we try to, let's say, influence the decision makers especially in Brussels, because that's the, let's say, the domain where we are most active, the European Union, to have indeed some more harmonization in this respect. So we're very close on this subject, but we have to acknowledge that cities and also governments have a lot of freedom to introduce their own rules in this respect. And it seems that every city can do what the city wants to do. So that's actually a kind of principal point I have personally a lot of problems with, that I think that cities take more power in this respect than they should have. But indeed, we again and again have addressed this issue in Brussels, in the European Parliament group, in which we are very active, which is a group of parliamentarians dealing with historic vehicle issues. So it has been raised, and we have now come to a situation where there's indeed more interest again for this issue. And of course, with other stakeholders, we try to reach a good result and to indeed introduce this concept of exceptions for historic vehicles. Luckily, in many towns, in many countries, there are exceptions. So we have a lot of best practices that we can show, and we can, let's say, introduce as a good solution to the cities and the countries where such a exemption doesn't exist yet. So we are on a good way, but it's a long way, and I wouldn't have too many expectations about, let's say, a common legal framework in this respect. But getting the acceptance that historic vehicles are different and need different treatment, I think we are quite well progressing in that respect, in that direction. Yes, because in most cases, I believe this is the reason why these restraints appear is because of this information, because if these city councils get access to the numbers that we mentioned before, probably they would understand that this has no practical effect on people's lives, right? That's correct, and they have to understand that, as I said, these vehicles are usually not used for normal transport purposes, for transport of persons or goods. They're mainly used for events, and they, as such, represent a very important sector in terms of the leisure industry, and the fact that the owners not only have fun themselves with these vehicles, but also can present these vehicles as what you call a rolling museum to the rest of society. And we also have to acknowledge that most of the people actually like to see these vehicles. So normally everybody is very happy and smiling and is very positive about our movement and our enthusiasm, our passion. I believe that the growth of the classic car scene and to make people understand how big this reality is part of the success. It is the keys for FIVA's success, fighting for our rights. So, what can each of us, as owners and users of historic vehicles, do to avoid these restrictions and to make this movement bigger and more evident to everyone? Well, actually, that's not that easy because we have millions of followers, and everybody, of course, is behaving in its own way. But we try to influence
our followers and the people who have a passion for historic vehicles. One of the tools we have for that is this responsible use card, which has been published already in many languages. I'm afraid not yet in Portuguese, but No, maybe in Portuguese that's something. as well. Yes, yes. Oh, Portuguese as well. Very good. So I'm happy to hear that. No, I think that's a good thing. I always think you have to think about your neighbor sometimes. Does he like what you do or not? Or the fellow participants in traffic. But maybe the best answer I can give is that the best way to protect us is to transfer our passion to these neighbors, to other people. So the more people are enthusiastic about us, the better it is, of course. So to grow our movement, that's I think an important thing we can look at. One aspect that I would like to pay attention to, especially, is the one that caused some troubles in some countries nowadays, and that is the point of noise. Some people have some problems with too many motorcycles passing their homes on Sundays. Maybe that's something we have to think about. That noise, of course, is seen sometimes as a very annoying thing, and I think to be a little bit more thoughtful about that. Actually, that also could help us to keep the sympathy that we actually have. Agreed. So we are up to some point disencouraging people to transform their classic cars, but for many of them there is still a great worry about their environmental effect. And they own their cars and they like to see a way out for this issue, and they're conscious as well. So do you believe that probably synthetic fuels will be the solution for historic vehicles? Well, that's at least our hope, of course. We need to recognize that for years to come, for maybe decades to come, the world will still need oil, will need petrol, and maybe diesel as well. Diesel, of course, also for trucks, for ships, and not to forget, people tend to forget about it, but I think the defense world also will need some more petrol and fuel in general. But synthetic fuels, there's a lot of development, a lot of movement there in this respect. We try to follow everything in this respect. We are not, of course, such a big party that we can really influence the industry, but we are really trying to find out if that could be a solution. For instance, a good sign is that Porsche, the sports car manufacturer, is now having also plans for opening a kind of synthetic fuel plant somewhere, I think, in South America. So it seems that also other stakeholders have now much more interest in this subject than before. So we of course support all these efforts from other players, and the most important question, of course, will be if our historic vehicles will be fit for using these new alternative fuels. So that's maybe something we need to check. So, but in general, we are positive about this development and hope indeed that could be a solution for the longer term. Yes, and in some points of the world, carbon offsetting is a trend now. In most cases, this means that when you pay for your fuel, you have a small extra cost, a small fee, in order to finance environmental projects such as reforesting, wildlife protection, and so on. It sounds like a reasonable thing to me, and a good example for society. Do you believe that FIFA could consider encouraging this way of offsetting our emissions? Yeah, indeed. Apart from alternative fuels, I think this is the second pillar maybe that gives us some perspective on the future, wherein we will still be able to use our vehicles as we like to use them. Of course, we see this also in the aviation sector, where many aviation companies
have introduced this concept of carbon offsetting, and actually some of our members, like in France, already are active in this sector, in this domain. They also offer carbon offset solutions to their members, for instance, when events are organized. So basically, we try to see what is possible and what really is effective. So we like to avoid a little bit this effect of just showing interest because of the so-called window dressing aspect of it. When it really would help us, of course, we will welcome this, and we also would be happy to promote this approach. Mr. Bresters, we couldn't have asked for a more valuable contribution to this debate than your involvement. So once again, in the name of ACP Clássicos and of all our viewers, I would like to thank you for having joined us, and I hope we meet again, maybe to debate other subjects regarding historic cycles in the future. Thank you very much, and I wish you a lot of success with your work. And of course, I'm also looking forward to meet you. Best, of course, in Portugal, because it's a very long time ago. Actually, 41 years that I was in Lisbon. So there's a big need to renew my impressions of your country. So I will be happy to do so. So all the best, and hopefully we see each other somewhere in the environment of a nice event, for instance. Thank you very much. Obrigado. We are expecting you. Thank you so much. Obrigado. Tchau, tchau. A Evolution é uma empresa de grande validade nacional que se dedica à conversão de automóveis e veículos de trabalho de motores de combustão para motores elétricos. Alguns são veículos que desempenham funções de trabalho nas cidades e, por isso, contribuindo para uma melhoria do ambiente das cidades. Carlos Jesus, como é que deste negócio passamos para eletrificar clássicos? Foi algum pedido de algum cliente? Foi uma iniciativa completamente sua? Olá, Hugo. Em primeiro lugar, queria agradecer ao ACP o convite para participar num debate sobre eletrificação, mas sobretudo sobre automóveis, e acho que essa é a grande questão aqui, sobre automóveis, que é o que me apaixona. Isto não começou de facto com um cliente, começou por uma motivação pessoal. Eu gosto muito de automóveis, sou um entusiasta há muitos anos de automóveis, desde que me conheço. E a minha experiência desde 2011 com elétricos acabou por fazer aqui o clique, a faísca necessária para converter. E comecei por converter um Land Rover Discovery, enfim, numa conversão que serviu para aprender também um pouco da conversão de toda a equipa, e que será o que está na fase final de conclusão, embora já tenha começado há muito tempo, e será o primeiro carro do meu filho mais velho que tira a carta, entretanto, no final do ano, e portanto quer um carro convertido e vai usá-lo numa base diária. Portanto, será... Mas enquanto entusiasta dos automóveis, e percebo que também é um entusiasta dos automóveis antigos, considera que a emoção de interação com uma mecânica tradicional, com os sons, com uma caixa de velocidades, é fundamental em alguns automóveis antigos? Eu não tenho uma posição de totalmente defensor e acérrimo de conversão. Acho que há carros que podem ser, e até acho que há carros que a solução deverá ser conversão. Acho que há carros que não faz sentido nenhum converter. Há carros em que não precisamos olhar para ele, ouvimos trabalhar o motor e dizemos é um carro tal do ano tal. Portanto, não há dúvida nenhuma, porque o trabalhar tem uma identidade própria, tem uma personalidade própria, e isso acho que nessas situações não faz sentido converter. Acho que são carros, a não ser que eu tenha um problema tão grave, enfim, que a reconstrução do carro, seja, ou a recuperação seja demasiado cara, de resto acho que faz sentido manter. Há carros que eu acho que faz todo sentido converter, porque tornam-se mais práticos, tornam-se usáveis, e eu, enquanto apaixonado por automóveis, não me revejo enquanto, enfim, não vou chamar colecionador, mas não me revejo em ter automóveis bibelô. Eu acho que os automóveis bibelô têm um lugar próprio, que é no museu. Os automóveis têm que ser usados, são feitos, aliás, o princípio base do automóvel é circular, não é estar parado, e portanto acho que é fundamental isso, conseguirmos dar utilização. Evidente. Paulo, na sua perspectiva, enquanto proprietário de automóveis clássicos e alguém que os usa com intensidade, não temos dúvidas nenhumas de que os sons, os cheiros, toda a experiência tátil do automóvel com mecânica convencional, com a mecânica com que nasceu, é crítico para a sua experiência e para a sua paixão por aquele automóvel?
Absolutamente. Quer dizer, quem ama carros antigos como eu, é exatamente esse tipo de pormenores que nos atrai. É o cheiro a gasolina, o cheiro a uns topos velhos, que muita gente não gosta, mas que até, em certos casos, é bastante interessante. O barulho do motor, a vibração que se sente no volante, o sentir o chão a qualquer buraquinho, o poder passear tranquilamente numa estrada secundária que nos faz regredir ao tempo da nossa infância. Tudo isso são as emoções que um carro clássico nos pode dar e que um carro atual não. Um carro clássico não é para andar numa autoestrada, é para andar numa estrada normal e desfrutá-lo devagarinho, à velocidade que ele der e como puder. Portanto, esta solução da conversão para uma nova energia num automóvel antigo não é algo que o seduza? É assim, eu não sou defensor disso, exatamente porque falta estas emoções. É assim, para mim, um automóvel antigo, e o Carlos tocou nesse ponto, para mim um automóvel antigo é uma obra de arte. É uma obra de arte, mas é uma obra de arte que nos permite desfrutá-la 100%. Não tem que estar obrigatoriamente pendurado numa parede, numa vitrine ou num museu. E, portanto, é essa a grande mais-valia do automóvel e a gente tem que o aproveitar dentro das suas características. A eletrificação é um bocado a vontade de cada um. É evidente que eu respeito a opinião dos outros. Pessoalmente, não o farei, nem nunca o faria, porque ter um automóvel clássico é ter uma peça de história. É ter uma obra de arte. E não se estraga uma obra de arte. Posso lhe dizer, sei lá, não se vai agarrar numa Mona Lisa e de repente mudar o penteado e retocar-lhe a maquilhagem ou mudar-lhe a roupa, porque é para ficar mais atual, ou ir buscar a Guernica do Picasso, que é preto e branco, e fazer-lhe uns grafites a cores para ficar mais cool e alternativo. Claro. Não faz sentido. E pior que isso, muito provavelmente essa obra nunca mais é reversível. E nunca mais será uma verdadeira obra de arte. E retira-lhe o valor totalmente. Claro. Mas, tanto quanto eu entendo, a empresa do Carlos Jesus adapta, dentro do possível, a eletrificação às características do veículo. Eu penso que nos pode dar exemplos de veículos diferentes que tenha convertido e o que é que têm em conta quando fazem essa conversão, quer em termos de segurança, quer de equiparar um pouco a potência ao veículo e ao seu tempo. Sim, eu vou aproveitar só para fazer aqui responder aqui, não, com uma provocação ao Paulo, dizendo que há obras de arte, pinturas, que por baixo da pintura, que hoje é uma obra de arte, já teve outra pintura e que não era tão obra de arte. Portanto, embora eu perceba perfeitamente o ponto, e como lhe disse, há carros que me parece que não enfim, toda aquela questão inerente a ser antigo faz todo sentido não converter. Mas nós já convertemos e temos um conjunto de carros neste momento para converter, desde um Relight já foi convertido, como disse, o Land Rover, um Jeep, o MM, um Buick de 1922, eu creio que é o carro mais antigo a nível mundial, e depois também está de concurso a ser convertido. Nestes casos concretos, depois temos outros, um Singer de 1934 que vamos começar a conversão, enfim, mas nestes casos concretos de carros clássicos, a nossa preocupação é manter a originalidade do carro. Nós não adaptamos, e por isso é que não utilizamos kits. Nós não adaptamos kits, aliás, não adaptamos o carro aos kits. Nós desenvolvemos a solução de eletrificação para aquele carro em concreto. Portanto, eu não mexo em nada, rigorosamente nada, naquilo que é o chassi, a força original, os apoios. Portanto, nós adaptamos aquilo que é o nosso desenvolvimento àquilo que é o carro, e para manter o máximo de originalidade. E, portanto, eu diria que com toda a certeza conseguimos reverter a situação mais à frente. E tendo em conta esta forte transformação, quer em termos do impacto do veículo, como da natureza da sua utilização, que tipo de utilização é que fazem os clientes da Evolution quando transformam um automóvel? E já agora, quais são as motivações? Se é, por um lado, a liberdade de uso, motivada por consciência ecológica, porque neste momento nós não temos restrições à utilização de automóveis antigos em Portugal, felizmente Lisboa considera essa exceção, mas é uma questão de consciência ecológica por si só e não para evitar quaisquer limitações, ou então é uma questão de comodidade e singularidade e até um pouco de excentricidade? Acho que é mais por aí. Não pela questão ecológica. Aliás, eu concordo plenamente quando defendem que isto não se trata de uma questão ecológica nos carros antigos. Os carros antigos, de facto, os clássicos, numa utilização normal de um clássico, não anda todos os dias. Portanto,
aquilo que polui, não me parece, porque senão mandávamos fora as obras de arte que utilizaram tintas que eram tóxicas. Portanto, eu acho que aí não faz sentido, essa não é a motivação, e não é seguramente a motivação da maior parte dos nossos clientes, não é a questão ecológica, é a questão prática de poder utilizar, de poder muitas vezes dar uma utilização ao carro mais frequente. Eu, como lhe disse, o meu filho será uma utilização diária do carro, não é um carro que não é um carro antigo, portanto é um carro relativamente recente, 91, mas eu diria que é mais esta a motivação, e depois não ter as chatices com alguns carros, nomeadamente estes mais antigos, que é muito difícil manter, como sabem, muito difícil manter em condições de utilização. Claro. E, portanto, nós temos que, se quisermos fazer um passeio durante uma manhã de um domingo, se quisermos sair às 10 da manhã, temos que estar às 7 horas na garagem com o carro a trabalhar, conseguimos sair às 10, às 10h30 parou e depois temos mais 2 horas para pôr a trabalhar para regressar a casa. Portanto, com algum exagero, mas percebe-se. Claro, naturalmente. Paulo, na sua perspectiva, um destes entusiastas, porque não deixam de ser entusiastas, que transformam um automóvel antigo para um motor elétrico, à partida, aquilo que os fascina é, sobretudo, o aspecto, é a carroçaria, porque a experiência altera-se substancialmente. Por isso, considera que este tipo de entusiastas estão ao mesmo nível do que um entusiasta como o Paulo, em termos de fascínio pelos automóveis antigos, ou é uma maneira completamente diferente de viver os automóveis clássicos, talvez não tão nobre? É assim, não vou fazer julgamentos sobre as decisões de cada um goza os seus bens da forma como os quer. Eu volto a referir que acho que a originalidade é peça fundamental num automóvel. E é isso que nos dá as emoções, é isso que nos dá o prazer. A utilização de um clássico não é uma utilização do dia-a-dia, é uma utilização para ir ao fim de semana, dar um passeiozinho, ir a um evento, a um encontro, a um rally de regularidade, uma coisa assim do género. Não é para um uso diário. Aliás, porque nem fazia sentido, porque com os problemas que os clássicos podem ter, arriscava a ficar numa hora de ponta ou estar atrasado para uma reunião, ficar no meio da estrada empanado, sem maneira de sair dali. Portanto, não faz qualquer sentido. O automóvel clássico é um carro realmente para se desfrutar. E para se desfrutar tem que se ter tudo aquilo que ele representa. O barulho, a trepidação, até as falhas. De cabeça, não é? Até as falhas. Até a adrenalina de saber se chega ao destino ou não. Provavelmente, se calhar, às vezes não. Mas tudo isso faz parte do gozo de se conduzir um veículo. Agora, eu não tenho nada quanto à questão de se apreciar o design. Aliás, devo-lhe dizer que a minha primeira formação até foi na área do design industrial e a minha ambição até era ter sido designer de automóvel. E, portanto, gosto, primeiro de tudo, com os carros pelo seu aspecto. É a primeira coisa que me atrai, mesmo num carro moderno, mas, acima de tudo, nos clássicos. E depois vem a mecânica. Mas uma coisa não é indissociável da outra. Ou seja, um carro, como falou, de um carro antigo dos anos 20, de repente, não ter barulho, aquilo tudo funcionar certinho, não me parece minimamente interessante. Pois claro. Carlos, o nível de autonomia máximo, pelo que vi, consultando as informações da vossa empresa, o nível de autonomia não ultrapassa, nos melhores casos, os 200 km para as melhores soluções de eletrificação. Significa que as pessoas que fazem esta transformação pensam efetivamente numa utilização urbana? Sobretudo urbana. Naturalmente, a conversão do MM, por exemplo, foram feitas uma série de alterações no carro, enfim, mantido o máximo de originalidade possível, mas o interior foi refeito, portanto, o carro é mais confortável hoje do que era o carro de origem. Enfim, a perspectiva é uma utilização diária, de todos os dias, portanto, essa é a perspectiva do utilizador, do proprietário. O Reliant, por exemplo, tem uma autonomia real e quando nós anunciamos autonomia nós só falamos em autonomias reais, porque as autonomias anunciadas, enfim, não vale a pena porque não é aquela que nós conseguimos utilizar. Nós falamos em autonomias reais. O Reliant, por exemplo, tem uma autonomia bastante superior a 200 km, aliás, eu posso dizer que tem uma autonomia para fazer Lisboa-Porto. O proprietário vai fazer Lisboa-Porto? Não vai. É um carro, aliás, inclusive que é para os netos e aprenderem a conduzir e usarem na quinta e, portanto, ir ao pão e fazer. Esse foi o objetivo, era um carro da juventude dele e, portanto, é esse o objetivo que ele pretendeu para o carro.
Mas é uma utilização, sobretudo urbana. Sim, E para quem fique seduzido por estas soluções, é importante saber qual é a durabilidade expectável de uma bateria proveniente de uma destas conversões. Nós damos, sim, em todas as conversões, à exceção da competição, naturalmente, em todas as conversões que fazemos, damos 5 anos de garantia, tal como um carro novo. 5 anos de garantia na bateria. E, portanto, acho que isso dá qualquer tranquilidade. Se me perguntar se vai durar mais de 5 anos, vai seguramente durar muito mais de 5 anos, até porque a utilização do carro não é uma utilização, por norma, diária, não faz cargas rápidas constantemente. Portanto, mesmo que o carro tenha carga rápida, e se tiver carga rápida, deixa de ser um problema a autonomia, porque se eu tiver 200 km e carga rápida, quer dizer, faço o país, não tenho esse problema. Hoje em dia já faço isso com um carro moderno. É mais cómodo fazer com um carro que tenha 500 km, é um facto, mas não me impede de fazer. Agora, esta utilização faz com que as baterias não se degradem com tanta facilidade. Eu acho que vamos ter carros daqui a alguns anos, estes carros convertidos, que vamos ter carros antigos com baterias clássicas. Portanto, eu acho que isto vai ser o caso, sinceramente, porque nós percebemos que há baterias que duram esse tempo. Pois claro. Paulo, não será que em parte a responsabilidade e o que motiva as pessoas a irem para a conversão de automóveis antigos para motores elétricos é a falta de oferta de automóveis novos elétricos que apelem aos entusiastas, ou seja, um modelo o mais leve possível, o mais ágil possível, porque não é essa a realidade do mercado dos automóveis elétricos hoje em dia, salvo raríssimas exceções, são automóveis familiares, pesados, que naturalmente têm performances incríveis, mas não apelam a determinado tipo de pessoa. Não será essa falha que se está a tentar colmatar quando se eletrifica um automóvel antigo? Eu percebo a questão, mas não acho que seja totalmente verdadeira, especialmente se tivermos em conta o historial do carro elétrico. Eu vou ter que só socorrer-me um pouco dos meus apontamentos, mas só para terem uma ideia, o primeiro carro elétrico existiu em 1881, 4 anos antes do famoso Mercedes, na altura não era Mercedes, era o Benz Motorwagen, que só apareceu 4 anos depois. Portanto, até aos anos 30, por exemplo, os carros elétricos representavam 38% dos carros que andavam a circular, só eram superados em 40% pelos carros a vapor ainda, e os de combustão interna não representavam mais que 22%. Só para terem uma pequena ideia. Eu ainda vou continuar este assunto, mas queria só puxar um bocadinho aquilo que o Carlos falou. O problema da autonomia é um verdadeiro problema. O tipo de utilização que eu faço é essencialmente de eventos. Não é raro, antes pelo contrário, que um pequeno evento tenha mais que 200 ou 300 km. Basta ir de Lisboa, por exemplo, a Évora, ou a Leiria, a Batalha, uma coisa assim do género, estamos a falar de mais de 200 km à vontade. E provavelmente, não sei se a pessoa tem capacidade para estar a carregar o carro durante a hora do almoço para depois voltar. E, portanto, arrisca-se a não conseguir participar. Além de que, não acredito que as organizações que fazem esse tipo de eventos permitam a inscrição desse tipo de veículos. Portanto, para uma utilização urbana, eventualmente pode ser. Agora, para desfrutar um carro e para ir a eventos, não dá de todo, de certeza absoluta. Voltando a uma questão que foi abordada por Tito Bresters, de alguma forma, algumas das transformações que nós conhecemos, e gostava de saber a sua opinião sobre isto, atiram automóveis dos anos 60 para potências na ordem dos 300 e muitos 400 cavalos, binários absolutamente impressionantes. Isto levanta naturalmente questões ao nível da segurança, e isto também é, por sua vez, uma limitação à utilização do automóvel diariamente, porque também mata de alguma forma a autonomia. Isto é algo que a Evolution tenta evitar nas suas conversões. Até porque, primeiro porque não se consegue homologar um carro que tem de origem 120, 150 cavalos, ou o que for, e passá-lo a 400 cavalos. Portanto, há limites definidos na lei, portanto, eu não posso aumentar a potência do carro só porque me apetece. E além de que, se eu o fizesse, mesmo que fosse permitido, teria que reforçar tudo o resto, e ao reforçar tudo o resto, tem uma homologação muito mais complexa. Portanto, já seria muito mais difícil fazer uma homologação assim. Portanto, eu acho que essa questão, para os carros de estrada, não se vai pôr
com a homologação, e se seguirem à risca a questão da homologação, eu não posso ter um carro que tinha 100 cavalos e passar a ter 500 cavalos. Não posso. Na pista isso é possível, off-road isso é possível, agora na estrada não. E acho que isso sim é estragar o carro. Mas, em termos de seguros e da utilização destas questões práticas de utilização do automóvel, levanta alguma questão? Eu já levantei essa questão já em 2016 às seguradoras sobretudo a uma seguradora grande, e na altura, quer dizer, se o carro tem uma homologação, está certificado, está inspecionado e, portanto, tem um seguro como qualquer outro carro. Não é um problema. Nós respeitamos, nas conversões, e isto é fundamental, nós respeitamos todas as regras técnicas, item por item, todas as regras técnicas de um veículo automóvel elétrico. Portanto, isso, seja para a conversão, são as mesmas regras de um veículo novo. Portanto, nós respeitamos integralmente as regras, desde os cabos que são usados, terem que ter as certificações A, B ou C. As fichas têm que ser automotive, do tipo tal, enfim, com todas as características que elas têm que ter, de resistência à água, de tudo. Nós respeitamos integralmente aquilo que são os requisitos técnicos. Só assim é que faz sentido, até para poder converter, não é? Para poder homologar. Pois claro, de outra forma tínhamos um problema. Estamos a falar de ordens de grandeza completamente diferentes. Completamente diferentes. E eu não sei se será conveniente o Carlos dar-nos um intervalo de valores do que é que estamos a falar de transformações e temos transformações com um nível muito elevado a custar 1/10 desse valor. Portanto, não estamos a falar de transformações. Enfim, o maior custo aí admito que seja transformar o carro todo e não propriamente a eletrificação, porque o custo tem que ser por aí, não faz sentido. Nos carros elétricos, eu vou só pegar aqui neste tema que o Paulo referiu. Numa conversão que eu faço de um carro, eu não tenho que reforçar chassi, porque nós temos que respeitar os pesos. Essa é outra questão da homologação. Eu tenho limites de aumento de peso, portanto eu não posso ultrapassar o peso bruto, a tara tem determinados limites, o peso por eixo e por roda também não pode, também tem limites, portanto eu não tenho que reforçar o chassi porque o carro foi homologado daquela forma e eu tenho que respeitar isso. Posso não conseguir naquele carro pôr mais autonomia porque as baterias que estou a usar são mais pesadas ou menos pesadas, têm mais ou menos densidade energética, é só isso. De resto não há, essa questão não se põe de todo numa conversão de um carro elétrico. Fica o carro, em termos de condução, fica igual, porque fica com o mesmo peso. Até fica mais seguro, porque com a travagem regenerativa, o carro trava. Com a travagem regenerativa, o carro trava. E sem travagem regenerativa, abranda, não é? Pois, essa é uma questão. É que os carros antigos, especialmente os que têm travões a tambor, que não são propriamente travões, são abrandadores. O elétrico a conversão vem trazer mais segurança nesse aspecto, porque o facto de ter travagem regenerativa, no limite eu não preciso sequer pôr o pé no travão para parar. O próprio motor ajuda a travar, torna-se muito mais segura a condução num carro a combustão. Uma questão prática que tem a ver, que é relevante para quem queira fazer uma transformação destas. Para todos os efeitos, em termos de registro, o automóvel continua a ser o mesmo automóvel que era, com a mesma matrícula, com o mesmo nome no livrete. E esse processo de legalização, como sei, já o fizeram algumas vezes, é complexo, tem algumas questões inultrapassáveis ou de obstáculos grandes? O carro continua a ser o mesmo, no livrete a única coisa que muda é que passa a ser elétrico e, consequentemente, perante as autoridades e por todos os benefícios ou não que possa existir, passa a ser um elétrico efetivamente e deixa de ser um carro a combustão. Agora, até do ponto de vista fiscal, passa a ser um carro elétrico. Embora nos clássicos, essa é uma questão, que é uma falsa questão, que não se põe nos clássicos o tema fiscal, mas passa a ser isso. O IVA já agora é dedutível, no caso das empresas que tenham automóveis e convertam, o IVA é totalmente dedutível na conversão. Portanto, isto é um não custo aqui. Sim, mas no particular isso não existe. Não, no particular não existe. Em termos de homologação, de facto é muito mais rápido homologar os carros lá fora. Os processos são mais céleres. As regras são exatamente as mesmas, aliás, isto é uma normativa europeia, exatamente igual em todos os países da União Europeia. Há países que aplicam, que são, eu diria, mais exigentes, outros menos exigentes na aplicação e há países mais rápidos depois em todo o processo administrativo. Nós temos vários processos e demos entrada agora outra vez de mais um conjunto de processos no IMT. Demora o tempo que demora, o IMT também tem um número limitado de técnicos, também tem um conjunto de situações internas que às vezes não são fáceis de ultrapassar, mas pronto, é lei e aquilo nós cumprimos com todos os requisitos da lei, então não há nenhum motivo para que não seja homologado, pode demorar mais ou menos tempo, acho que há cada vez mais boa vontade do lado do IMT, eu pelo menos sinto isso quando falo,
não vou dizer que é generalizado, mas sinto que há alguma boa vontade do lado do IMT em ultrapassar não só estas questões de homologação de conversão, as homologações no geral, sabemos que as homologações no IMT sempre foi o grande problema, não é? Tendo em conta, e tinha aqui uma questão que é um bocadinho provocatória tanto para um lado como para o outro, tendo em conta a reversibilidade, exceto nestas transformações muito radicais, mas no caso em que falamos há uma reversibilidade ao estado original do automóvel. Eu queria pegar numa declaração de David Lawrence, que é o líder da Lunars, que já falamos, e ele dizia que a sua empresa estava empenhada em preservar objetos cheios de significado. Mas será que converter é de facto preservar, independentemente de ser reversível? Será que estamos a preservar? Não há aqui algum contrassenso? Nós na Evolution desenhamos toda a eletrónica, portanto o carro quando é convertido, nós construímos à volta daquilo que é o carro. Portanto, não utilizamos kits asiáticos, não tenho nada contra, mas não utilizamos kits e adaptamos o carro ao kit. Nós desenvolvemos a solução toda, seja um carro antigo, seja um autocarro, seja aquilo que for. Nós desenvolvemos à medida. E com desenvolvimento tecnológico todo nacional. Portanto, temos uma equipa de investigação e desenvolvimento que faz todo esse desenvolvimento cá. Ótimo. Iam começar a comprar umas réplicas sem motor e adaptá-los cá em Portugal. Não, acho que fazia um grande sucesso. Nós temos aqui uma perspectiva de kit car de um cliente nosso, não é nacional, mas é um carro para corridas. Eu volto a dizer, não tenho nada contra fazer as réplicas, acho até uma excelente ideia. O caso das réplicas acho que é uma excelente ideia que possam fazer. É uma situação de compromisso. É. Bom, então, como se percebe, e porque este é um tema que desperta paixões, nós poderíamos ficar aqui 2 dias a discutir esta questão. Eu queria finalizar agradecendo ao Carlos Jesus o seu contributo, obrigado, ao Paulo Raimundo Aleixo e, naturalmente, a ti do Bresters pela sua participação à distância. Nós achamos que, a partir desta discussão, com 3 intervenientes muito informados, ajudamos a trazer alguma luz a este tema e a clarificar e a suavizar até posições e polémicas. Pela minha parte, eu quero agradecer aos participantes e agradecer a quem está a acompanhar este filme e acreditamos que surgirão novas oportunidades de discutirmos outros temas com novos convidados e queria agradecer ao ACP Clássicos esta oportunidade.